Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Anand Connected. Hoje temos o prazer, já com uma convidada especial. Eu vou deixar a oportunidade para ela se apresentar. Eu sou o Benjamin Jussari, vosso host de hoje, e hoje vamos falar sobre estudos, carreira e, acima de tudo, como tomar melhores decisões para o futuro. Irmã Sheila, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, foi um autoconvite, né? Mas eu me autoconvidei para este podcast, porque achei que fosse uma oportunidade de falarmos sobre algumas coisas muito importantes quando se toca em educação, carreira, são tópicos que acho que é muito importante transmitirmos alguma coisa para os mais novos. Então, muito obrigada por ter aceito que eu viesse. Eu chamo Sheila Tualufo, sou membro da Igreja dos Espíritos Santos dos Últimos Dias. Também sou médica, sou mãe de 3, tenho uma formação em saúde pública, tenho uma especialidade, um mestrado também em saúde pública. Estamos conversando ao longo do programa. Muito obrigado, irmã Sheila, pela sua apresentação e pela disponibilidade. Quando você aproximou naquele dia, eu fiquei, uau, que oportunidade que temos ou teremos de poder aprender, acima de tudo, durante esse episódio, durante o programa, e para as pessoas que vão nos acompanhando, não é? Como bem disse no princípio, vamos falar sobre estudos, carreiras e como é que nós podemos tomar decisões melhores, não é, para o futuro, nos dias em que pequenas decisões vão ditar o nosso futuro. Então é muitíssimo importante, mas ela vai nos ajudar aqui a compreender como nós, como jovens, assim como qualquer um que esteja na sua fase de descoberta, como é que pode tomar decisões sábias. Para começar, eu tenho uma lista bem grande de perguntas e obrigado por todos vocês terem feito perguntas, terem colocado lá as vossas inquietações, e hoje vamos falar sobre elas, não é? Em específico, vamos discutir em torno delas e vamos melhorar em torno delas. Esperamos que vocês tenham proveito durante esse programa, possam compartilhar este vídeo, possam comentar, possam enviar para os vossos amigos e familiares. Então, para dar seguimento a isto, não é? Vamos passar para as perguntas, não é? Mas antes das perguntas das pessoas que fizeram, não é? Talvez pudéssemos compreender um bocadinho alguns conceitos básicos, como o que é carreira, não é? Na sua opinião, não é? Pode haver várias definições sobre, mas o que significa uma carreira, ou quando falamos de carreira, né? Muitas pessoas pensam que é apenas sobre emprego ou salário, não é? Na sua perspectiva, realmente, o que significa? Não vou dar nenhuma definição do livro, né? Exato. Mas parece que carreira é aquilo que nós escolhemos e decidimos fazer na nossa vida. Que nos dá retorno, nos dá renda, nos dá algum income. Como o irmão disse, não precisa ser necessariamente um emprego formal no Estado. Não? Podemos, o empreendedorismo também, podemos fazer uma carreira como empreendedores também. Então, é aquilo que nós escolhemos para que possamos ter nossa fonte de sustento. Gosto muito da igreja, que nos ensina a ser autossuficientes. Exato. Para conseguirmos prover para nós mesmos, para a nossa família, para as nossas necessidades. Então, aquilo que nós escolhemos para sermos autossuficientes, para provermos para nós, eu defino como a minha carreira. O que eu decidi fazer, abraçar, o que eu decidi que vou fazer para ganhar alguma coisa. Sim. E não é só sobre ganhar alguma coisa também, é sobre doar algo de mim para a humanidade, para as pessoas. Não pode ser apenas sobre dinheiro, apenas. É muito bom ter dinheiro, não é só dizer que não é. É algo que todos nós queríamos, mas eu sempre fico a pensar que é chato, né? Você é muito aborrecido fazer algo que tu não gostas apenas porque precisas de dinheiro. Acordas de manhã e perguntas para onde é que eu vou? Por que eu tenho que abordar? Por que eu tenho que ir para lá? Porque simplesmente vou fazer por dinheiro. Então, temos que encontrar algum equilíbrio entre o que nós gostamos e o dinheiro também. E é muito importante.
Uau, essa definição é extremamente diferenciada. Eu não tinha antes ouvido falar dela, mas gostei do ponto que mencionaste sobre encontrar equilíbrio sobre o que nós gostamos para que não haja aborrecimento enquanto executamos o trabalho. Faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença. Nesta senda de carreira, qual é o papel da educação no desenvolvimento de uma carreira? Existe algum papel fundamental para a construção de uma carreira? Primeiro, como eu disse, a educação é muito importante. É uma base muito importante. Eu sempre advogo muito por educação, por ver as pessoas a estudarem, formarem, procurarem aprender. Em doutrinas convênios, nós aprendemos que todo o conhecimento que nós adquirimos nesta vida vai virar conosco, né? Quando depois, na ressurreição, nós vamos ter todo o conhecimento. Então, nunca é perdido. Então, quanto mais nos educarmos, quanto mais educarmos a nossa mente, melhor ainda. E, claramente, há muita relação. Você perguntou se havia alguma relação entre a educação e a carreira. Uhum. Quanto mais educação nós obtivermos, maior probabilidade de termos ter uma carreira de sucesso, temos portas abertas para mais oportunidades no mercado de trabalho, inclusive para fazermos a nossa própria renda, nosso próprio empreendimento. Não é? Então, é fundamental. E me entristece bastante quando eu vejo jovens que não têm muita inclinação, ou não gostam, ou não querem simplesmente, porque a educação abre portas que nós não imaginamos. A educação nos dá oportunidades que não teríamos de outra forma. Então, é muito importante. Outra vez eu conversava com o irmão da minha aula. E eu perguntei, como é que é a faculdade? Ele acabou de entrar na faculdade e disse, não está muito bem, não. Nós tiramos 10, 11, eu acho que tivemos uma longa conversa esse dia. Eu perguntava, então, explica-me, por que tiras 10 e 11? O que é que mais fazes? Nós já fomos conversando bastante, acho que eu partilhei com ele um pouco da minha trajetória, na altura acho que eu estava ainda a fazer a especialidade, já era mãe, já era casada. E eu sempre disse que não é só sobre estudar, é sobre se destacar. Eu lembro-me quando eu entrei na igreja, foi no ano em que eu entrei na faculdade, no estrangeiro, e na altura o presidente disse aos jovens, estudem. Eu não sou estudante, tem que ser o melhor. Não pode ser só sobre tirar 10 e eu me conformar, em que me destacar. Nunca me achei uma pessoa assim muito inteligente, mas felizmente sempre me destaquei. Eu acho que é porque me empenhava simplesmente. Que o Senhor vai nos capacitando. Então, esse foco de estudar, adquirir mais conhecimento, muitas vezes não é fácil, né? Há matérias, por exemplo, que nós não entendemos, pensamos até em desistir, mas o Senhor vai pôr muitos recursos à nossa volta para permitir que nós tenhamos uma educação cada vez mais qualificada. Temos outras pessoas ao nosso redor que entendem melhor de uma matéria, por exemplo, que eu não entendo, eu posso pedir, posso ficar a estudar até tarde, se for preciso. E agora, com a era da internet, acho que até há muito mais facilidades. Temos canais de YouTube, temos várias fontes onde nós podemos procurar educação. E com a igreja, agora, os programas da igreja também, acho que já não temos nem motivos. Há pouco tempo nós tivemos uma conferência lá do CODOI e dizia, olha, quando vemos os números, percebemos que ainda estamos muito abaixo, estamos a subutilizar esses recursos. Então, a igreja nos dá várias oportunidades para usarmos esses recursos para aumentar a nossa qualificação, estudarmos e encontrar um equilíbrio. Tantas coisas que precisamos fazer, né? Exato. Não é interessante que você disse, Marcela. Literalmente, concordo com o seu pensamento de que não é só estudar, temos que nos destacar. E enquanto estudamos, temos que buscar a alegria nesse processo. Mas, embora que muitas das vezes é um bocadinho difícil encontrar equilíbrio entre isto, não é? Sobre a sua trajetória, já estou interessado em saber como você disse que fizeste como é que chama, pós-graduação, enquanto estava já casado, tudo, né? Como é que foi a sua experiência em relação ao equilíbrio entre, porque uma das questões que foi feita das pessoas aqui foi como encontrar equilíbrio, e essa pergunta vem de uma mulher, como encontrar equilíbrio entre a família, como mãe, esposa, e assuntos profissionais, né? Como encontrar equilíbrio? Essa é uma pergunta que eu me fiz por muito tempo. Eu não sei se eu tenho a resposta até hoje. E
não tem nenhuma bola mágica para lhe dar uma resposta mágica, mas eu acho que é uma pergunta extremamente importante e em vários momentos da nossa vida nós nos fazemos. Eu fiz a licenciatura ainda solteira. No ano em que eu terminei foi no ano que eu casei, coincidentemente. Então, não vou falar muito da licenciatura, que eu só estudava. E não tinha também motivo nenhum para não fazer e não fazer bem. Depois eu me casei. Fui trabalhar e comecei a sentir que faltava alguma coisa, que não podia ser só sobre trabalho. E que eu tinha que voltar a estudar, a policiar um pouco a minha rotina de só sair do hospital, chegar em casa. Na altura que eu trabalhava em turnos, então às vezes 14 horas estava em casa. Mas de preencher este vazio com alguma coisa, preciso de estudar. Então entrei para o mestrado, fiz o mestrado em saúde pública na UEM. E já tinha filhos, acho que já tinha mais velha na altura, ou se não, o segundo também. Já tinha 2. Eu também trabalhava. Tinha chamado na igreja, era esposa. De fato, havia momentos que eram muito desafiadores, né? Eu fui aprendendo o que funcionava para mim, porque isso também é sobre nos descobrirmos, sobre saber o que vai funcionar para mim e pode não funcionar para outra pessoa. Mas, então, ao longo desse processo, eu fui aprendendo alguns princípios. Um deles é planificação. Eu não posso deixar, não posso ser guiada pelo dia, ou pela semana, ou pelo mês. Eu preciso planificar as minhas atividades, eu preciso priorizar as minhas atividades e perceber realmente o que é preciso continuar a fazer ou não. E a questão de delegar. Nós vemos já algumas semanas, já passaram alguns meses, e Jetro deu um conselho muito importante para o Moisés, que aponderá muito sobre esse conselho. Foi uma dificuldade que eu tive por muito tempo. Delegar. Jetro. Então, algumas tarefas temos que delegar. Então, podemos ter algum tempo de sermos, né, desenhamos diferentes tarefas em vários locais e ao mesmo tempo. Então é importante aprender a planificar, distinguir entre aquilo que é importante e que não é muito importante, o que é urgente, que tem que ser feito agora, o que não é muito urgente, que pode esperar, a delegar as tarefas e criar uma rede de apoio. Eu costumo dizer que não é possível essa trajetória sozinho, achar que somos as super mulheres ou super homens, precisamos de ter pessoas com quem nós contamos, que nos vão auxiliar. E durante esse período de viajar, tenho que viajar, faz parte da minha carreira também. Tenho um marido que fica a aguentar, né? A estar ali com as crianças, tenho a secretária do lar, tenho a minha mãe, então, faz parte da minha rede de apoio e outras pessoas que têm nos ajudado. Então é importante ter esta rede de apoio. De fato, às vezes também me desequilibro até hoje. Só para dizer que não estou num ponto perfeito, eu acho que é um aprendizado constante. E às vezes temos que parar, repensar onde é que eu estou a falhar, o que é que eu posso fazer melhor. Só para lhe dar um exemplo, no ano passado, por exemplo, comecei a fazer atividade física, ia ao ginásio. E no meio do ano, porque estava com muita sobrecarga de trabalho, eu parei. Este ano eu voltei, eu disse, este ano eu não paro, mesmo com a sobrecarga de trabalho. Então, eu priorizei aquela hora de ir fazer atividade física, não importa o que acontecer. Posso estar cansada ou não, sempre que eu puder, eu vou. Então, é algo que eu priorizei para mim, para este ano. Eu percebo o que eu tenho que fazer e eu vou fazendo. Então, tenho prioridades muito claras e muito importantes também. Então, a definição de prioridades pode ajudar-nos a encontrar o equilíbrio. Embora o equilíbrio não seja uma linha reta em que os dois balões estejam no mesmo nível, mas tentando fazer tudo funcionar. Temos que fazer. Infelizmente, temos que ter multitasks, né? Temos que conseguir conciliar. Temos chamado na igreja, temos que servir. Chega a altura, tem que estar lá de corpo e alma e fazê-lo. O trabalho também demanda de mim, a sociedade demanda em casa. Então, realmente é sobre tentativas. E o Senhor nos ajuda muito. Este é um testemunho muito forte que eu tenho, que Ele nos ajuda a encontrar este equilíbrio. Não que chegamos a atingir, mas este ponto em que pelo menos podemos conseguir fazer um pouquinho de tudo. Ele vai nos dando também formas criativas de poder fazer isso. E várias oportunidades. Dizendo, irmão Jussara, para estudar as escrituras, por exemplo.
nós decidimos, de há um tempo para cá, estudamos escrituras durante o trajeto para o trabalho e para a escola. É o momento que nós temos de estar com os meninos, eu tenho de estar com os meninos, estudando as escrituras. Eu acordo, faço esse estudo primeiro, logo cedo, não cedo. Volta das 4h30, eu acordo, faço a minha estudo das escrituras, já sublinho os pontos que eu quero discutir com os meninos. Então, quando estamos no carro, oramos, estudamos as escrituras juntos. É uma forma que eu tenho também de me equilibrar. É aquele momento que eu acho que é possível. Porque no final do dia, depois não conseguimos, chegamos tão cansados. Depois também tem que sair, tem que ir ao ginásio. Então, realmente temos que encontrar maneiras de fazer funcionar. E como disse, vai ser muito diferente também, né? De pessoa para pessoa. Vai funcionar comigo, pode não funcionar consigo, mas temos que tentar ver como é que nós fazemos, o que é que se encaixa na nossa rotina. Uau, muito obrigado por partilhar essa experiência de como vocês conseguem encontrar equilíbrio para ter um tempo para o Senhor, especialmente para o estudo das Escrituras, estudar no carro. É interessante isso. E é um período em que vocês têm como família, enquanto se dirigem à escola, de fato, no período da noite, todo mundo está cansado, as crianças estão dormindo, ou torna um bocadinho difícil. Mas é uma boa estratégia. Como vocês podem não funcionar para mim, como está funcionando para si. A próxima questão que eu tenho aqui, que foi feita, uma questão muito interessante. A pessoa diz o seguinte, diz o seguinte, muitas pessoas, não é, concluem os estudos, mas nem sempre desenvolvem competências necessárias para a vida, não é? Como podemos investir numa educação contínua para além da sala de aula? De fato, a licenciatura, o mestrado, o nivelamento não vai dar todas as ferramentas que eu preciso. Posso ter noção de várias coisas, mas é preciso continuar a atualizar-me. É preciso continuar a investir, a estudar, a ler, a ouvir, a estar exposto. Agora são feitas várias, vamos chamar de conferências, workshops, oficinas. Então, podemos nos inscrever para esses locais, para ir ouvir também de quem já atingiu os resultados que nós estamos à procura. Continuar a ler. Temos vários cursos online também. Alguns são grátis, não podemos pagar. E, às vezes, também é importante pagar. Infelizmente, às vezes, nós não temos este hábito de investir na educação. Estamos a ter um gasto desnecessário, mas temos um retorno tão grande. Então, sempre que nós pudermos pagar, pagamos e fazemos o curso, lemos, nos atualizamos e, às vezes, também em áreas que nem são nossas diretamente, temos que ver outras coisas. No meu curso, os meus professores costumam dizer quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Então, acho que também aplica para vários outros cursos, né? Temos que tentar entender um pouco de tudo. Então, é importante, gostei muito da pergunta, porque às vezes achamos que pronto, já temos certificado, já sou a doutora e acabou-se. Mas o mundo é tão dinâmico, né? Temos sempre coisas novas por aprender, que digamos agora que estamos a viver numa época em que temos tantas ferramentas que se não nos atualizarmos, vamos ficando cada vez mais para trás. Então é importante continuar a buscar essa educação. Como ler também. Temos YouTube, agora temos vários recursos. Estamos numa época que nós usarmos a internet a nosso favor, podemos nos beneficiar. E muitos desses conteúdos até são grátis. Usamos de internet, entramos, não pagamos alguns deles. Então, podemos pesquisar qual desses conteúdos é que podem ser bastante importantes. Antes tínhamos que ir à biblioteca da faculdade, sentar, porque os livros eram todos em formato físico, né? E agora, sentados em casa, nós podemos aproveitar e ler. Eu costumo ler muito Tiago Brunet. Uma das coisas que ele dizia, por causa do hábito de leitura, temos que aproveitar momentos ao longo do dia. Foi a fila do banco, por exemplo, sabe que vai levar um tempo, leva alguma coisa para ler, né? Você é da sua área ou não. Então, podemos aproveitar também vários momentos livres ao longo do dia, em que nos desligamos também um pouco das telas. Eu acho que é muito bom, mas acaba nos distraindo às vezes, daquilo que é mais importante. Então, podemos ir aproveitando vários momentos para educar-nos a nossa mente. Mas dizer que mente vazia é oficina do diabo, né? E tem espaço. Tem muito espaço. Muito bom. Muito obrigado por responder essa questão tão importante, né?
um jovem não, adulto, 35 anos, quase 40, nesse intervalo, ele fez uma questão interessante. Ele é um profissional de saúde, não é? Profissional de saúde comunitário. Meu colega. Teu colega. Então ele fez a seguinte questão. A questão que ele fez foi, quais são os princípios, ou quais são os principais objetivos que os jovens devem definir para construir, ainda sobre carreira, para construir uma carreira sólida e um futuro sustentável. Primeiro, gosto que ele fala que temos que ter objetivos na vida. De fato, não podemos só viver sem metas, sem objetivos. Uma pergunta muito interessante que eu acho que devemos fazer para guiar e ter esta resposta. Onde eu quero estar daqui a 5, 10 anos? Onde é que eu me vejo? E a partir disso, eu posso definir metas, objetivos. Não vou dizer exatamente quais, porque também vão variar de pessoa para pessoa. Mas pode eu me perguntar, o que eu me vejo? O que eu quero estar? Eu quero estar naquela posição? Quero estar, se calhar, naquele emprego? Ou não quero ser empregado de ninguém, quero ter o meu próprio? Eu tenho que definir qual é a minha meta daqui a 5, 10 anos. Eu vou definir os objetivos e os passos concretos que eu preciso dar para chegar a um certo nível. Então, termos um pouco o fim em mente vai nos ajudar a nos orientar, a definir exatamente onde é que eu quero estar. Eu quero ser, por exemplo, uma grande empreendedora daqui a 5 anos, já sei o que tenho que fazer. Tenho que ter algum curso de empreendedorismo, tenho que ter um mentor nesta área também, porque acho que isto é muito importante. Nós pensamos que temos que fazer tudo sozinhos e por nós. Há quem já descobriu o caminho de onde nós queremos chegar. Há quem já chegou lá. Então, temos que nos associar aos bons. Costuma-se dizer que nós somos os resultados das 5 pessoas com quem mais andamos. Então, com quem eu estou a andar também, de quem eu estou a aprender, quem me está a mentorar. E tem que ser alguém que já tenha os resultados que eu estou à procura. Então, estar perto dessas pessoas, muitas vezes, nós aprendemos. Nós estamos tão confortáveis numa zona em que nós é que somos, calhar alguém com um nível um pouquinho mais alto de escolaridade, estamos muito acomodados. Vamos sair dessa zona para uma zona em que, se calhar, somos os que menos escolaridade têm ou menos experiência têm numa área. Vamos ver quem algum tempo depois nós crescemos. Porque vamos aprender de quem já atingiu aquilo que nós queremos, já apanhou tombos da vida, já tem as lições importantes, já vai te direcionar. Vai dizer, olha, eu fui por aqui e olha, não funcionou. Será que eu preciso de cometer erros que os outros já cometeram, mesmo sabendo que vão me dar mal? Era alguns erros também que eu posso evitar. Então, quero uma clareza quero muita clareza do que pretende daqui a um tempo, também vai ajudar bastante aqui, alguns objetivos e metas muito concretas. Foco. Eu tinha dito ao irmão anteriormente que não considero só uma inteligência. As pessoas dizem que sim, mas eu não acho que sim. Mas o foco, eu acho que ajudou-me a alcançar algumas coisas que eu fui alcançando ao longo da vida. Quero ser médica, quero ser boa médica. Mas o que eu preciso fazer? Eu tenho que me esforçar a renunciar a algumas coisas que eu tenho que abrir mão. Pessoas com quem tenho que me associar, que aliás são melhores para me ajudarem. Então, eu já vou definir muito bem os caminhos e não me desviar, porque eu já defini claramente aquilo que eu quero. Isso é muito importante. Então, gosto muito desta pergunta sobre os objetivos. Realmente temos que saber onde estamos aí. Não podemos estar a taquear no escuro. Não dá. Como diz, temos bonecos, Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe onde vai... Pode não conseguindo. Qualquer um. Muito bom essa observação sua. Eu gostei muito do que você disse. Visualizar onde queremos chegar e traçar metas e planos como nós vamos chegar até lá. Bem interessante. Isso lembra-me a visão de lei, não é? Quando a árvore, não é? E a barra de ferro e as pessoas que se direcionavam à árvore. Algumas se perderam durante o caminho devido às névoas da escuridão, outras distraíram-se porque as pessoas estavam no edifício, chamavam, vocês vão fazer o que é isso? Sai daí. Não é? Aqui estamos muito bem, não é? Alegavam estar. E
Os que sabiam que queriam, onde queriam chegar, permaneceram na barra de ferro e chegaram e comeram do fruto. E desejaram que os outros também comecem. Então, é interessante. Se souberes para onde tu queres chegar, tens as ferramentas de fama, é interessante. Ano passado, eu li um livro chamado O Milagre da Manhã, bastante famoso. O Milagre da Manhã. Então, ele explica algumas coisas que nós podemos fazer nas primeiras horas do dia. E eu tenho que acordar mais cedo, 1 hora, se calhar 1 hora e meia mais cedo, praticar um pouco de atividade física, ler, e pode incluir ler escrituras ou alguma outra, né? Dependendo do programa que a pessoa fizer. E ele também fala sobre, exatamente estamos a dizer agora, visualizar, parar e dizer, olha, não estás a mentalizar. Quem diz, eu quero ser, sei, psicóloga. Começa a mentalizar, ter psicóloga mesmo. E ter já ter isso por escrito, ter um quadro, eu não sei como é que ele chama, mas ter um quadro com aquilo que tu precisas, com aquilo que tu queres ser, com aquilo que tu almejas. Tu colocas, depois colocar fotografias, não sei, se queres te ver a fazer palestras, coloca uma fotografia de alguém a fazer alguma palestra, que tu possas olhar e possas te lembrar também do onde tu estás. Então, isso é muito interessante. Isso eu recomendo bastante também. Fala muito sobre visualizar. É sobre isso que vamos a falar aqui. Muito bom. Muito obrigado por partilhar esta. Ok. Próxima questão é de uma mulher, não é? Ela é profissional na área financeira. Provavelmente seja contabilista, entre seus 35 a 40 anos. Esse é o intervalo dela. A questão que ela fez foi... é bem semelhante à anterior, mas vou repetir. A questão que ela fez são duas, na verdade. A primeira é... parece que foi muito pessoal. A questão diz como conseguir conciliar as responsabilidades domésticas, familiares e profissionais, sem perder o foco naquilo que é mais importante. A segunda, num mundo cada vez mais competitivo, como uma mulher pode fortalecer a sua fé, a defender os valores da família e permanecer firme no Evangelho. Yeah. Primeiramente, temos a discutir um pouquinho antes a questão de planificar, de ajudar, ter uma rede de apoio. E não podemos exigir tanto também. Também não vamos conseguir esse equilíbrio, até é difíceis mesmo, né? Muitas vezes achamos que temos que ser perfeitas, estar num ponto em que eu consigo tudo e ainda assim sou forte. Há uns dias que nos desequilibramos, então acho que não podemos também nos exigir perfeição, este equilíbrio perfeito em tudo ao mesmo tempo está bem, nem sempre é possível. Temos que entender que há dias que serão melhores. Eu percebo isso de nós, as mulheres, nos exigimos tanto, nos cobramos tanto perfeição em todas as coisas, em todas as áreas, e no fim terminamos deprimidas também, nos cobrando toda hora. Então, temos que ser tolerantes em algum momento e perceber que os dias não são iguais. Em relação à segunda questão, como é que nós nos mantemos firmes na fé? Muito importante também. O mundo é muito dinâmico. A rotina pode nos engolir também. Podemos nos distrair do que é mais importante. Coisas pequenas e simples, acho que o segredo está mesmo lá. Fazemos nossos estudos diários, das escrituras, orarmos ao Senhor. O Senhor tem muito para nos dizer. Esta semana, ao ler os Davies, vou voltar um pouquinho. Na nossa oração, estamos a falar sobre isso. Ele perguntou se era o momento dele ir ou não para a batalha. Em algum momento ele pergunta isso. O Senhor disse sim, vai. Ele foi e derrotou. Então, também temos que nos aconselhar o Senhor. Pedir a ajuda do Senhor para permanecermos firmes, para permanecermos atentos, para não cair aos dardos, né? O torvelinho e as tentações, que são muitas e estão cada vez mais próximas de nós. No nosso telefone podemos ter tantas tentações, nem precisamos sair de casa para tal. Então, pequenas coisas, de forma constante. Não vale a pena eu ler as escrituras de uma semana, toda a Bíblia, o livro de Mormon, depois ficar um ano todo sem estudar as escrituras. Então, a constância nas pequenas coisas, todos os dias, pequenas porções, nos ajudam muito a permanecer firmes. E eu também penso que temos que definir alguns padrões antes. Eu hoje tenho que tentar, agora que não, por exemplo, não estou a ser tentada em alguma área, e do que eu for tentada nesta área,
como é que eu vou reagir? Eu já tenho que definir antes. As coisas não podem me apanhar de surpresa sempre. E dizer, olha, me acontecer isto, não sei se o irmão lembra que nós há acho que está no YouTube, de um irmão da igreja que era bispo, que teve um acidente muito grande. Perdeu a esposa, acho que mais 3, 4 filhos, porque um adolescente bêbado pegou o carro e embateu contra o carro deles. Ele disse que perdoou. Por que ele disse que perdoou? Acho que eu tinha definido antes. Perdoar era um padrão para ele. Não importava o grau da ofensa ou da... Então, eu já tinha definido. Então, algumas coisas também temos que definir. Eu não vou beber. Está, para mim, não vou passar desta linha. Não importa em que situação eu estiver. Então, é importante também definirmos padrões muito claros. A linha, o que é aceitável, o que não é aceitável para nós. Nós não definimos muito bem. A probabilidade de termos de cair é muito grande. E quando chegar o dia da tentação, se não tivermos estabelecido muito bem as balizas de até onde eu vou, até onde eu posso ir, a probabilidade de cair é muito grande. São pequenas coisas. Então, constância em porções menores vale a pena. Muito interessante esse seu comentário sobre isso. Muito obrigado mais uma vez por isto. Agora vamos passar por uma sessão são perguntas ainda. As perguntas são de reflexões de experiências, não é? Eu tenho várias, então vamos escolher algumas. Né? Ok, então, a primeira questão é, como descobrir, essa questão de um jovem, como descobrir se estamos a seguir uma vocação genuína, carreira, ou apenas as expectativas da família e da sociedade? Como saber? Como eu tinha dito antes, nós encontramos um ponto de interseção sobre o que nos vai dar dinheiro, o que nós gostamos de fazer, mas também aquilo que nós somos bons a fazer. Olha o meu talento, o que eu faço de forma mais natural? Calhar é falar com as pessoas, então eu posso voltar por algo que vai me expor a falar com as pessoas no meu dia a dia, depende daquilo que tu és bom também. Então, quando nós encontramos um ponto de interseção, um equilíbrio entre essas três coisas, eu acho que estamos no caminho certo, porque se eu tiver que acordar todos os dias, me perguntar, porque eu tive que acordar para ir trabalhar, provavelmente isso não é a carreira que eu deveria estar a seguir neste momento. Provavelmente não seja aquilo que eu deveria estar a fazer, porque não me faz bem. Eu simplesmente não gosto. Estou lá por algum outro motivo. Me entedia. Isso é o dia, carreira é dia a dia. É, se calhar, mês a mês, ano a ano. É precisar achar algo que me faz mal. Apenas por dinheiro. Ou seja, às vezes é importante repensarmos. E eu acho que isso também é muito importante. Pode começar hoje com uma carreira, chegar uns anos depois, perceber que não é isso. E para mim não é nenhum problema definir a rota. Às vezes é importante. É algo que me vai adoecer, vai me fazer mal, preciso parar, pensar, e ver se realmente vale a pena eu continuar ou preciso de voltar. Uau. Muito obrigado pela sua resposta. Então, é necessário nós encontrarmos equilíbrio quando procuramos uma carreira. E geralmente a área de estudo define a nossa carreira. Ou nem por isso? Às vezes sim, às vezes não. Conheço muita gente que estudou uma coisa e fez outra. Estudou algo e percebeu depois que gostava ou tinha melhor inclinação para alguma outra coisa e também não vejo nenhum problema nisso. Na verdade, eu acho que à medida que eu vou ganhando alguma maturidade, eu vou percebendo de algumas coisas. Antes tínhamos um padrão que já tinha sido quase que definido, né? Eu crescia, estudava, depois entrava no aparelho de Estado, ia ocupar, ia ser ocupando quem. Então, parecia ter uma linha que todos devíamos seguir. Hoje, eu percebo que não é muito bem assim. Posso seguir um pouquinho um ou outro, posso ir para frente e depois voltar um pouquinho para trás, redefinir. E é sobre isto também.
não é sobre apenas seguir aquilo que achamos que deveria ser, ou que a sociedade nos impõe a sermos, ou que quem quer que seja definiu como um padrão para a minha vida. Vamos alcançando as coisas em momentos diferentes, está tudo bem. Está tudo bem. Nós temos que... Não é um serve para todos, cada um tem o seu percurso. Eu acho que a questão do autoconhecimento é muito importante. Temos que nos conhecer, saber o que é que realmente eu... E ouvir a experiência dos outros também, como eu disse antes, a questão de termos alguém para nos mentorar, assessorar. Alguns meses, um pouco disto também. Estou ponderando como é que eu poderia ser um pouco mais útil, por exemplo, para os jovens. Eu ainda sinto que eu preciso fazer um pouco mais. Então, essa questão de mentorar alguns jovens, já vejo que a pessoa precisa de uma palavra, de uma orientação, de alguma experiência. Acho que é por isso também que acabei de ter conseguido, porque eu sinto que é parte também um pouco da minha missão, ajudar e apoiar e orientar um pouquinho. As pessoas não estão desorientadas, os jovens não estão desorientados, não têm norte nenhum, precisam de alguém para os direcionar. Acho que como um pouco mais crescidinhos, também temos um pouquinho desse dever. Na verdade, eu senti o Senhor a chamar-me para fazer isso. Ainda comentei com a minha amiga, uma das minhas amigas, que acho que temos que fazer um pouco mais para inspirar, mas também para orientar um pouco. Muito obrigado. Nós já estamos a receber, estamos sendo mentorados. Então, aproveitem essa oportunidade. Muito obrigado, irmã Sheila, pelo seu coração em querer ajudar os jovens, assim como qualquer um que esteja na situação de encontrar o seu sul ou norte, né, a sua direção, porque é importante, as nossas decisões elas vão definir o nosso futuro, e é bastante importante, né, isto. Ok, agora, a questão que eu tenho aqui, bem provocadora, é quais são os erros mais comuns, na sua observação, ok? Que os jovens... quais são os erros mais comuns que observam nos jovens ao planear o seu futuro profissional? Imediatismo. As coisas logo, imediatas, neste momento, porque também há comparação. Acho que um dos grandes erros que comete é querer se comparar. Irmão Jussara é irmão Jussara, irmão Carlos é irmão Carlos. Eu tenho que buscar o melhor, que é a irmã Jussara, me inspirar, sim, mas eu não tenho que querer ser igual. Então, não posso seguir a carreira porque simplesmente meu amigo decidiu ser médico. Ou ser empreendedor. Se calhar eu não tenho muito jeito para isso, ou não é isso que eu quero ser. Então, a questão de comparação também é muito desgastante, né? Querer ser algo igual a outra pessoa, cada um é como é. Então, acho que este é um dos grandes erros também. A questão de só pensar no dinheiro, como eu disse antes. É importante ter algum prazer também na vida, naquilo que nós fazemos. Temos que ter gosto, tem que acordar e dizer, olha, vou produzir, vou ter alegria, né? Naquilo que nós fazemos. Claramente que a alegria também não será todos os dias. Há dias também que não queremos nem sair da cama, né? Então, não podemos só achar que temos que ser iguais aos outros. Tem que ser igual, melhor que eu mesma. Tem que me comparar ao meu eu de ontem. Onde é que eu estava ontem, onde é que estou hoje, onde é que eu quero chegar amanhã. Mas nada de comparações. Interessante. Interessante o que você acabou de dizer agora. E a comparação é um mal que rouba vidas, né? Rouba muita vida e também nos impede de ver o crescimento pessoal. Não é? Um outro, aliás, eu acho que posso acrescentar, é não avaliarmos o que o mercado quer. Isso é importante para estarmos um pouco também, não estarmos a leste do que das dinâmicas que estão a acontecer. Calhar há cursos que são menos, não necessários, essa palavra é muito forte, acho que tudo até ela acaba sendo em um ou outro contexto, mas já tem que o mercado pede. E é o que
está a precisar neste momento, o que, é que as pessoas precisam, o que, é que eu posso oferecer naquele momento. Então é importante irmos vendo também um pouquinho dessa dinâmica. Costumo pensar, por exemplo, nos fotógrafos. Antes tínhamos fotógrafos que eram muito bons na altura, tinham as suas máquinas. Hoje precisamos, se calhar, um pouco menos, porque temos telefones e cada um já faz a sua foto. Claro, quando tem uma foto profissional também vai já a um estúdio. Mas eu penso que se esta pessoa não evoluiu depois, não foi seguindo um pouco da tendência, ficou para trás. Já não dá para estar a tirar as mesmas fotos que eram tiradas em 1900, por exemplo. Então, temos que ir acompanhando um pouco a dinâmica do próprio mercado também. O que era necessário ontem, se calhar hoje já não é mais. O que era útil ontem, e vemos cada vez mais algumas profissões vão ficando para trás. Então, será que vale a pena estar a insistir em algo que o mercado já não precisa? Não sei. Vou ficar 5, 10 anos a estudar e depois chego lá já percebe que não precisa daquilo. Numa destas palestras do presidente Cresce, ele falou um pouco sobre isso das aeromoças, né? Que antigamente ficavam no elevador para clicar, saber para onde que a pessoa ia. Qual é o andar segundo, então ela clicava. Era um trabalho, elas ganhavam renda, mas agora não precisamos de ninguém, cada um já faz. Então, se não nos atualizamos, também vamos ficando para trás. Há uma necessidade de atualização constante, de acordo com a demanda do mercado. Uau, interessante isso. Obrigado por essa resposta, muito boa. A nossa próxima questão aqui é, no meio de tudo isso, ou mesmo antes disso, como lidar com medo de tomar uma decisão errada em relação aos estudos e à carreira? Já tiveste uma experiência em que faço isso, faço aquilo, devo fazer? Como lidar com isso? Nossa vida é sempre de escolhas, né? Temos que escolher entre um e o outro, temos que, às vezes, nem entre o mal e o bom, como esteve a explicar, não disposto a não lembro quem era o Helder na altura. Às vezes, entre o bom e o melhor, às vezes ficamos com medo de tomar algumas decisões. Como é que eu saio daqui? Da vida também deixa um pouco sobre riscos, né? Na verdade, nunca há risco zero. Veja, algumas escolhas vão te levar a algum risco, temos que avaliar riscos, benefícios, o que é que eu perco e ganho com isto. Acho que quem estudou economia estudou um pouco de, não me recordo muito bem o termo, de alguma coisa de oportunidade. Né? Em que eu deixo A, se eu escolho A, vou perder algum benefício também do B e vice-versa. Então, realmente é importante irmos avaliando. E avaliar, quando o Senhor diz, estude o bem na sua mente. Não é só pedir, estude o bem na sua mente. Então, é avaliar o que eu ganho com cada uma das escolhas, o que eu perco com cada uma das escolhas, e como é que eu, e no fim, o que é mais rentável, o que é mais benéfico para mim. Tenho mais benefícios que riscos, se calhar eu vou avançar. Tenho mais riscos que benefícios, está claro que não vale a pena. Às vezes dá este medo mesmo, mas temos que avançar, porque o medo nos paralisa. O medo nos impede de fazer muitas coisas, de voar. E às vezes só precisamos de um passo para perceber que, afinal de contas, era tudo coisa da minha cabeça. Às vezes temos que tomar alguns riscos, sim, mas é importante avaliar. É por isso que eu gostei muito das perguntas que alguém fazia sobre objetivos. Quer dizer, que alguém escolhe, um momento que eu paro, né? Para ponderar, para pensar, para escrever, para definir, para avaliar os riscos, se realmente vale a pena. Às vezes, eu vejo exemplos de empreendedores que tomam riscos várias vezes. Olha, mas eu vou tomar este risco, pode ser que eu ganhe bastante, mas ainda posso perder alguma coisa. Vale a pena? Vantagem, desvantagem? Deixa-me ir. E assim que vários empreendedores têm crescido também, porque acabam correndo alguns riscos. E a vida é um pouquinho sobre risco também, né? Tomar risco. Eu não terei risco nenhum, eu ficar na minha casa sentada. Aí, calhar não tenha riscos tão diretos, mas sempre temos que ir fazendo algumas escolhas. Temos que ir arriscando. Mas tomar risco. Quem não arrisca, não tem que arriscar. Mas temos que ponderar. Não tomar decisões impulsivas, não? No impulso, tem que ser agora, vou investir isso e tchau. Não,
ponderar realmente, e mais uma vez, ir observando com os outros. Na verdade, nós não estamos para inventar a roda. A roda é só inventada. Às vezes é uma questão de olharmos a nossa volta e ir vendo para quem já funcionou, o que é que realmente valeu a pena, vale a pena. Um pouco sobre isso. Né? Muito obrigado. Pela sua resposta relativa a essa questão, a avaliação. Próxima questão, são muitas, mas ok, vamos simplificá-las. Né? Na sua opinião, né? Como é que chama, sobre competências, né? A questão que o jovem fez foi: quais competências consideras indispensáveis para os próximos 5 anos, ou para os próximos anos, né? Para não dizer especificamente 5 anos? Quais seriam as competências que os jovens deveriam se empenhar agora, a fim de estar em vantagem nos próximos anos? A questão do inglês, que temos tocado, é muito importante. O inglês é a língua do negócio. Então, na minha área, por exemplo, nós temos que escrever artigos, também faço pesquisa, e temos que escrever em inglês. Muitos dos artigos bons estão em inglês. Eu acredito que em várias áreas também temos muito conteúdo disponível em inglês. Nós somos lusófonos, temos que nos adaptar também. Então, a questão do inglês é muito importante. Informática, também não temos como fazer mexer no computador, como dizia o presidente Kretler, existe um analfabeto, que é analfabeto porque não sabe mexer no computador. Então, também a questão do computador, questão financeira, nós ninguém nos ensinou. Ficamos a ajudar seno e cosseno por muitos anos e não aprendemos a gerir finanças. Eu acho que é uma habilidade, uma competência que é bastante importante. E temos que aprender. Nós não aprendemos isso na escola, vamos aprendendo agora, lendo, ouvindo, e vamos assim adquirindo. Então, acho que são algumas das competências, e uma delas, a outra também que eu acho que é muito importante, questão de emoções. A gente vai ler bastante sobre isso. Então, nós não conseguimos gerir nossas emoções, como é que nós lidamos com os diferentes sentimentos que nós temos, e aprende-se. Mais uma vez, aprende, tem cursos, tem livros que falam sobre todas essas coisas que temos a falar agora. Às vezes achamos que temos que já nascer bons em tudo. Não. Temos que aprender. E buscando, correndo atrás, acho que essas são algumas das habilidades ou competências ou áreas que acho que podemos aprofundar um pouco mais. Além de, sabe, dominar os seus sentimentos, equilibrar. Pode fazer boas escolhas, por exemplo, não é? Eu posso, há um discurso dela eterna que para ele não é propício. Ele diz, olha, ele me ofendeu, mas eu decidi não me ofender. Precisa aprender também a dominar, né? A sua raiva e todas essas coisas, seus sentimentos, para que eles não lhe abalem, a dominar o medo para que não o paralise. Então, acho que são competências muito importantes, que infelizmente não aprendemos em nenhuma escola, né, faculdade, mas temos que adquirir competências. Sobre competências emocionais, aliás, sobre o domínio, não é? A gestão emocional. Isso ajudou-te muito durante o seu período nos estudos, assim como tem me ajudado agora? É um desafio. É um desafio, por isso que eu disse que é uma das áreas, que eu tinha dito não, mas é uma das áreas que eu tenho estado ali, tenho estado a aprender. Porque há momentos que percebes que, se calhar, não tens esse domínio, um pouco de domínio sobre isto. Muitas vezes nós não falamos muito sobre emoções e ficamos a nos cobrar uma perfeição, não entendemos como lidar com alguns sentimentos e claramente que ao longo do tempo tive que aprender algumas coisas também. A gente vai fazer uma apresentação, você deixa o momento de dominar, não consegue fazer muito bem. Temos que apresentar, não tem como. Então, como é que nós lidamos com tudo isso? É muito importante. Então, ao longo da vida, claramente, tive situações que tive que gerir os meus próprios sentimentos. Interessante. Interessante o que disseste agora sobre a questão da, como é que chama? Liderar, palestrar, certo?
Nós temos tido várias oportunidades na igreja de poder palestrar, dando discurso, dar aulas. Eu acho que essas habilidades nós podemos ainda aprimorar dentro da igreja, porque é o mesmo que usa-se no mundo corporativo. Né? A diferença provavelmente seja simplesmente o nome, né? Mas é a mesma coisa. Vejo algumas técnicas ou competências adicionais que podemos adquirir ao longo da jornada. E jovens como nós devemos aproveitar o máximo, não é? Esta oportunidade. Isso é muito interessante. Tem muita igreja nos dá esta oportunidade. Não é grátis. E às vezes vemos algumas pessoas a fugirem, né? Claro que não é fácil, temos que enfrentar os nossos Golias. Os Golias é estar ali frente dos outros e falar. Mas como é que eu vou vencer esta dificuldade se eu não me exponho? Então, você pode conhecer a teoria toda, ler nos melhores livros, aprender das melhores pessoas, mas se eu não vou à prática, não posso dizer que eu tenho habilidade para fazer. Então é importante vencermos este medo também, falamos um pouquinho sobre isso, de ir a se ver lá mesmo. Deixa-me ir a se ver lá. Aconteceu. Porque senão eu fico paralisado e não avanço. Então temos que nos expor. Temos várias oportunidades, muitas vezes. Eles estão assim, muito encolhidos. E mais uma vez a questão da comparação, né? E se eu for, não vou falar com ninguém, com a irmã Ana, que é tão eloquente. Irmã Ana é para te inspirar, não é para comparar. Eu estou num nível, se calhar, que tenho que melhorar, mas temos que aproveitar as oportunidades. Muitas vezes a vida tem muitas oportunidades, não nos tem dado várias oportunidades. Às vezes desperdiçamos, não já percebemos, o medo nos paralisa, então, mais uma vez, a inteligência emocional também, para sabermos avançarmos algumas oportunidades que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo comentário sobre isso. Ok, a próxima questão é a seguinte, Marcelo. A questão é, o que é mais importante para o sucesso? Eu acho que você já comentou sobre isso quando falou sobre imediatismo, mas eu vou fazer novamente essa questão, diferente do que fizeram aqui. O que é mais importante para o sucesso a longo prazo? Talento, disciplina ou perseverança? Perseverança, constância, foco. Eu acho que foco é tão importante. Quando nós perdemos o foco, perdemos o norte. Já não sabemos onde queremos chegar. Então é importante eu saber, como falamos antes, onde que eu quero chegar e manter-me ali alinhado. Virão os desafios, virão as pedras, os comentários, várias coisas. Mas eu já tenho o fim em mente, é para lá. Então a questão do foco é muito importante. Da constância em fazer algumas coisas é muito importante. Mas cada um tem que ver sucesso, o que é sucesso para ele, né? Eu acho que isso é muito importante. Agora, com as redes sociais, temos uma outra pressão também. Achamos que quem tem sucesso, por exemplo, é quem tem um canal no YouTube, é quem faz palestras para muita gente. Cada um que é sucesso para mim é outra coisa. Então, a questão, mais uma vez, do autoconhecimento. Eu dizendo o que é um sucesso para mim, Sheila. E não pode ser igual ao de irmão Jussara. Irmão Jussara também vai ter outra definição do que é sucesso para ti. E, mais uma vez, não é uma coisa para todos. Eu acho que isso foi um divisor de águas para mim. Foi um alívio muito grande. Muito tempo também tive a perspectiva de comparar. Por dizer, olha, ser igual àquela pessoa. Não é possível. Não nos fez com especificações totalmente diferentes, com características diferentes, com habilidades diferentes, somos diferentes. Então, por que eu quero resultados taxativos iguais se nós não somos pessoas iguais? Então, acho que isso também foi um divisor de águas. Um bálsamo também. Por algum tempo também fiquei muito presa a isso. E de alguma forma que paralisa. Se não dá algum passo, por medo de não ser igual a fulana ou ao fulano. Isso é uma questão de autoconhecimento. E que é sucesso para mim, onde é que eu quero chegar, onde é que eu estive ontem, onde é que estou hoje, onde é que quero estar amanhã, mas em relação a mim mesma, né? E claro que nós temos que ir lá para os outros como inspiração. Temos coisas boas em cada um de nós, aproveitar o melhor dos outros, mas não querer ser iguais.
E ainda assim é uma luta constante, isso, né? Posso vencer este desafio hoje, amanhã volto, dou por mim, estou a comparar novamente. São coisas que nunca dizemos, que é conseguir, pronto, né? É um aprendizado e é algo constante. Constância, mais uma vez. É um exercício contínuo. Muito bom, muito obrigado pelo seu ponto de vista, Marcelo. Realmente é importante nós olharmos para esse ponto de autoconhecimento e a capacidade de usarmos o nosso arbítrio para fazer boas escolhas. Não é? Ok, vamos lá para a próxima questão. A próxima questão, Arwan Sheila, é a seguinte. Só vou... Fica à vontade. Fazer algo bem rápido aqui. A próxima questão é... Se você pudesse voltar... se pudesse voltar... Vamos lá. Espera acender lá no beira. Não, daí. Claro. Então já vamos chegar na nossa reta final. Então, a questão é a seguinte. Essa questão eu estou fazendo agora. A questão é, se pudesse voltar aos seus 20 anos, sabendo tudo o que sabe hoje sobre carreira, sobre estudo, família e fé, que conselho darias a si mesma? 20 anos quer dizer que entra quase um tempinho. Uma coisa sobre mim, que seria um dos conselhos que eu daria a mim mesma. Faça também coisas que gostas do que vais fazer. Pondera nas suas escolhas. Seja uma pessoa com metas, objetivos, que não só vive sem saber para onde vai. É importante termos este foco, né? Este objetivo em mente. E, acima de tudo, coloca o Senhor em primeiro lugar, para lhe direcionar, para o apoiar. A vida é muito desafiadora. E sozinhos é desafiadora. Imagina sem o Senhor, é pior ainda. Então, realmente, a questão de colocar o Senhor em primeiro lugar é muito importante. Eu não mencionei isso, acho que também eu adquiri mencionar. Porque algo que eu disse a mim mesma é que eu não vou estudar o Senhor. Desde o que fiz, todos os cursos que fiz, nunca estudei o Senhor. Não estudei o Senhor. Então, foi algo que ajudou-me bastante. Assim, e aí, se eu não estudasse aos domingos, se eu me esforçasse durante a semana, ao sábado, o Senhor estaria comigo de certeza. E nunca tive dúvidas em relação ao guardar o dia do Senhor, para que também eu pudesse ter este apoio do Senhor. Muitas vezes, no início, quando eu tomei essa decisão, eu não estou a estudar, isso me afligia muito. Mas depois dormia, fazer as coisas que a senhora já acordava 1, 2 da madrugada, segunda-feira estudava, e com muita clareza o Senhor me dizia, me orientava ao longo do texto, eu sentia aquilo que às vezes eu não estudava, e o Senhor me orientava ainda assim. Então, também quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele nos orienta, nos ajuda a nos guardar os seus mandamentos, nos esforçarmos para fazer, porque Ele nos pede, podemos ter a mão dele em tudo, e seguir a orientação do Senhor. Às vezes nós queremos tomar decisões por nós mesmos, achamos que não é e nós envolvemos o Senhor para nos ajudar a tomar a decisão. Então, espero que também nos conselhos que eu daria a minha cheia, contar mais com a ajuda do Senhor para tomar decisões também. Muito obrigado, irmã Sheila, por partilhar conosco as experiências, por nos ajudar a entender mais sobre estudos e carreira, e por nos ajudar a compreender sobre como o Senhor a abençoou durante a sua trajetória nesse processo de estudo e carreira, e como tem vindo a abençoá-la, os esforços que você tem feito para poder continuar no caminho do convênio. Né? Muito obrigado, pessoal, por
por assistir este episódio. A irmã Sheila, mais uma vez, muito obrigado por aceitar, ou por se autoconvidar. Por se autoconvidar, foi mesmo foi um momento incrível. E muito obrigado por tudo isso. E gostava de convidar a todos aqueles que gostaram deste vídeo a partilhar e tiram proveito, né? Assistam quantas vezes for necessário para poder tirar um proveito dela. Nem sempre vamos ter episódios como esse, ou seja, nem sempre teremos pessoas dispostas em poder partilhar o que as pessoas cobram, porque vende-se, né? Vende-se curso, ou seja, conhecimento dessa natureza, as pessoas vendem. E eu sei, sem sombra de dúvida, que à medida que forem aplicar esses princípios em vossa vida, né, poderão aprender, assim como eu também aprender. Eu sei que vou aprender algo a melhorar. E gostava de encerrar este episódio. Os vejo no próximo episódio. Muito obrigado. Até lá.